Amém? Desafio de ter uma vida verdadeira, uma vida de testemunho autêntico, de comportamento adequado no serviço, comportamento adequado no ambiente de estudo. E diante desse desafio, eu quero relembrar uma coisa que eu falei no domingo, que foi o seguinte: bem no finalzinho ali, bem na hora do apelo, eu falei assim: irmãos, não sei se vocês vão se lembrar do que eu falei, mas eu falei assim: irmãos, eu já tive essa experiência de me flagrar com um comportamento inadequado no trabalho, um comportamento que não convinha aos servos de Deus, e me arrependi, confessei, e Deus me deu a graça de mudar o meu comportamento e assumir uma identidade verdadeira de cristão. E daí disse para todos: olha, confie em Deus, que se você não tem forças para mudar um comportamento fora da igreja, porque não é fácil, não engano vocês dizendo que é fácil. Daí eu disse: olha, eu quero dizer para você que é possível, que Deus vai abençoar, que Deus vai ajudar. Bom, não foi de bonito que eu falei, né? Eu gostaria de saber se tem algum irmão que gostaria de dar um testemunho breve de alguma coisa que já mudou para você no seu dia a dia, depois do desafio que nós fizemos domingo. Que você tinha um comportamento X, sei lá, no seu trabalho, no estudo, e depois de domingo você teve coragem, você teve força para mudar esse comportamento. Bom, se ninguém se manifestar, então eu vou sair para casa hoje frustrado, porque daí não... Algum irmão gostaria de dar um testemunho? Não precisa ser necessariamente depois de domingo, mas algum irmão que um dia flagrou-se numa situação inadequada no serviço e depois de uma pregação ou depois de uma leitura bíblica, seja o que for, teve um comportamento diferente depois daquilo. Temos alguém para vir aqui à frente com coragem dizer isso a nós? Até para alimentos da fé? Ah, mas não tem problema. Pode vir, por favor. Eu dei o exemplo do trabalho, eu esqueço que tem gente que não trabalha fora, Então, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aí o irmão falou sobre um desafio de uma coisa que a gente tem que pedir para o Senhor para tirar. E o meu desafio é a televisão. Eu gosto. O pastor falou que o pecado não é ter televisão ou ver televisão, é gostar de. E eu gostava muito de ver televisão. E gostava muito de novela. Era fã de novela, assistia todas. Eu sempre fui caseira, nunca gostei de sair, nunca gostei de estar na casa dos outros, criei minhas filhas dentro de casa, perto de mim. Então, eu distraí com a televisão. E isso era uma luta na minha vida, porque por mais que falasse assim, não pode, aí todo mundo vinha e dava exemplo, a televisão é ruim, eu falava, Jesus, eu gosto. E eu nunca tive coragem de chegar e falar assim, eu não vou ver televisão ou deixo de ver, mas também eu nunca menti dizendo para os outros que eu não gostava. Mas eu estou conseguindo ainda selecionar os canais e não ver mais novela. Ainda tem uma tentação muito grande, mas o Senhor tem feito um milagre na minha vida. Eu acho que é um milagre na minha vida, porque eu não trabalho fora. O meu trabalho é de segunda a segunda dentro de casa. E é uma grande tentação. E eu não vou falar que eu vou desligar a televisão, vou jogar fora e não vou ter mais. Mas eu preferi dizer que eu vou saber para que serve aquele botãozinho vermelho que a gente pode desligar ou mudar de canal ou ver. E canais outros. Descobri até um canal que não passa novela, não importa a hora. E isso tem me feito muito bem, tem feito muito melhor. E aquele propósito que eu fiz domingo foi para isso, apesar de eu não trabalhar, não estudar. Trabalho feito uma besta, não ganho salário. Meu chefe, Mas eu fiz o propósito de que cada vez mais eu vou estar rompendo com esse grilhão que eu tinha. Porque eu gostava. O pecado não estava em eu ter, mas em eu gostar. Eu agradeço em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Testemunho bem breve, assim, bem sucinto. Ok, o primeiro irmão, depois. Amém, irmãos? Não dizer que ninguém tem alguma coisa para fazer, aliás, para falar, que o Senhor transformou, eu acho que é uma hipocrisia. Acho que todos nós temos alguma coisa para dizer, Todos nós fomos transformados. Não é verdade? Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos transformou. Porque antes disso nós não estávamos aqui, nós estávamos na rua, estávamos fazendo outro tipo de coisa, no cinema, no futebol, nem eu, no futebol, ou jogando tênis, Gerson?
É isso aí. Tudo isso a gente fazia porque a gente não conhecia verdadeiramente a palavra de Deus e não conhecia verdadeiramente aquele que escreveu a palavra de Deus. Nós não sabíamos. Então, a transformação que houve na minha vida, sim, para aumentar um pouquinho a nossa fé, é com respeito ao trabalho que o pastor Anderson falou. Eu, antes de me converter, eu trabalhava numa empresa construtora, era gerente financeiro. Então, na área financeira é onde mais as falcatruas aparecem, né? E nas empresas é onde a gente é mais tentado a fazer isso. Talvez nem seja pela vontade da gente, mas por uma exigência da própria empresa, você acaba fazendo, concordando. Se não faz, você concorda com determinadas coisas. Só que, naquele tempo, eu não tinha essa visão, eu não conhecia Deus. Conhecia de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Então, muitas coisas eu fiz de errado, na época que eu trabalhava, muitas vezes até por vontade própria, continuo dizendo, desconhecendo a verdadeira palavra de Deus, e muitas vezes é induzido a isso, por necessidade, por exigência das empresas. Eu trabalhei nessa empresa 24 anos, consultor. Até o pastor Anderson teve a oportunidade de trabalhar um período lá, né, pastor Anderson? E muitas coisas eram feitas erradas, muitos. Até que o dia eu conheci Jesus, vim para o caminho do Senhor, comecei a frequentar a igreja aqui, e o Senhor, o Espírito Santo começou a me tocar que as coisas... É assim, irmãos, quando nós aceitamos Jesus e temos Jesus no nosso coração, temos o Espírito Santo dirigindo as nossas vidas, automaticamente não somos mais nós que agimos, é o Espírito Santo que age em nós. Porque a palavra do Senhor diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele não faz coisa errada. Então o que acontecia? Quando você fazia ou pensava em fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo acendia uma luzinha assim, está errado, alguma coisa está errada, irmão, não faça isso. E muitas vezes eu não sabia o que era. Eu já tinha um pouco de temor de Deus, mas ainda não tinha a plenitude do Espírito Santo, não tinha. Não sabia o que era certo e errado, eu não sabia ainda definir essas coisas. Mas com o tempo o Senhor foi abrindo a minha mente, foi colocando o temor cada vez maior no meu coração, e eu já não concordava com determinadas coisas, e fui indo, e não tardou, eu fui mandado embora da empresa, porque eu não concordava com as falcatruas que existia lá. Depois de 24 anos, me dedicando inteiramente àquela empresa, o momento que eu, assim, em rebeldia, posso dizer, até contra as coisas de Deus, contra as coisas do mundo, eu não fazia mais aquelas coisas erradas, eu fui mandado embora, porque eu não concordei. E glória a Deus por isso. Porque se eu não tivesse sido mandado embora, talvez até estivesse nessa empresa, não sei, hoje ela está falida, não fui eu que falei, não. Por ser financeiro, não fui eu que proporcionei essa falência. É que não adianta, irmãos, o que a gente planta aqui, certamente a gente colhe aqui. E as coisas que foram plantadas naquela empresa de errada, no momento renderam bons frutos, mas depois perderam aqueles frutos que produziram e aqueles que eles não tinham nem plantado, perderam tudo. Então não é isso. As coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Então, irmãos, eu quis dizer para vocês isso, que eu passei por essa situação, e não me arrependo de hipótese alguma, só quero agradecer a Deus por Ele ter colocado isso no meu coração, de eu não concordar com aquelas coisas erradas e hoje estar aqui. Então o maior pagamento, o maior benefício que teve, fui eu que tive esse benefício. A maior recompensa de tudo isso não tem preço nenhum, que é ter Jesus no nosso coração, é ter Jesus no meu coração, é hoje estar aqui falando para vocês das coisas que Deus fez na minha vida. Se fosse contar, irmão, tudo aquilo que o Senhor já fez, nós ficaríamos até muito tarde. Mas o pastor Anderson pediu para ser meio breve. Então é isso aí, irmãos. Jesus me transformou radicalmente em nome de Jesus. Amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço, sim, primeiramente a Deus pela oportunidade de testemunho nessa noite, porque eu tinha muita vontade de testemunhar hoje. Às vezes a gente pensa que as crianças não entendem o Velho Testamento, a Bíblia, o Novo Testamento, por ser uma palavra difícil de se entender pela forma como ela é escrita, completamente diferente da nossa forma de falar.
Mas eu tenho, assim, a criança é difícil, eles convivem na escola, eles querem os Dragon Ball, eles querem os Pokémon, os Digimon, tudo eles querem. E é difícil você estar sempre se livrando. É figurinha de chicletes, vem no salgadinho. É complicado você ir se desfazendo dessas coisas e videogame, desse tipo de coisa com as crianças. Então, eu e o meu marido, a gente vai ensinando. Sempre que aparece uma oportunidade de encaixar a palavra de Deus num evento ruim para eles e ir tirando, a gente vai tirando as coisas. E não adianta a gente impor e dizer, eles acham... Mas esse Deus é ruim, eu não posso nada, todo mundo pode tudo, eu não posso nada, porque meu Deus não me deixa nada. Então, a gente vai indo com paciência, com calma. E eu glorifico a Deus pela palavra que é ministrada pelas crianças aqui. O meu filho do meio tem 9 anos e ele é encantado pelo Dragon Ball e por um personagem que tem do Dragon Ball. E ele tinha um cartaz muito bonito do Dragon Ball na parede, do lado da cama dele. É bonito, é colorido. Ele amava aquilo e não queria tirar aquilo do quarto de jeito nenhum. Hoje, na hora do almoço, ele me chamou no quarto dele, me mostrou a parede e não estava lá o cartaz na parede, que me chamou a atenção. Falei, filho, cadê teu cartaz daqui? Mãe, ontem à noite, quando a gente chegou da igreja, estava caído aqui no chão, que nem a estátua de Dagon. E eu glorifiquei a Deus, porque Deus agiu através da palavra, Ele conseguiu contextualizar a palavra do Senhor nos dias de hoje, na vida dEle e nas coisas dEle. E eu glorifico a Deus por isso e pela palavra que é ministrada pelos nossos filhos aqui na igreja e também para nós. Amém? Quando a irmã falou, meu olho até encheu de lágrima, porque eu não sabia, né? E fui eu que dei essa aula para eles, lá em 1 Samuel, um pouquinho depois daquele texto que nós pregamos no domingo. Os irmãos devem se lembrar da história, que daí os filisteus pegaram a arca, levaram lá para a cidade deles, lá para o templo de Dagon, e na manhã seguinte a estátua de Dagon caiu prostrada diante da arca do Senhor, eles colocaram no lugar de novo, e na outra manhã a estátua de novo acordou prostrada com a cabeça e as mãos cortadas, e ele se lembrou isso, uma grande recompensa, né? Glória a Jesus, amém. Mas vamos lá então, vamos abrir em 1 João capítulo 1. Ou melhor, capítulo 2. Nós vamos continuar o que já estava sendo ministrado. O Sr. Bira me passou a revista. O tema principal da revista é o amor. E é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento, vocês já devem saber, né? A palavra amor talvez apareça na sua Bíblia quando nos textos que se referem a amor, talvez apareça caridade na sua Bíblia. Não fique escandalizado, porque a Bíblia foi escrita em grego, né? Não foi escrita em português. E os tradutores, quando fizeram a tradução, isso foi há muito tempo atrás, né? Há muitas décadas, então as palavras eram um pouquinho diferentes, né? Então o tradutor da época da edição Revista Corrigida achou mais impactante a palavra caridade, porque na época dele, caridade era uma coisa mais impactante do que amor. Hoje, a palavra caridade ficou um pouco desgastada, mas como a tradução é muito antiga, ainda ficou, né? Mas eu já me acostumei. Sempre que na minha Bíblia aparece caridade, a minha mente já lê amor, automaticamente. Não é pecado estar escrito caridade, não é errado. Mas aqui na época que traduziram, era a palavra que se encaixava melhor. Hoje, talvez não, né? Nas traduções mais modernas da Bíblia já aparece sempre amor. Mas amém. Vamos ler 1 João capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 6. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos,
se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém. Glória a Deus. Então, continuando o texto de 1 João. Apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. O pastor B já deve ter falado para vocês com certeza que João foi o único discípulo de Jesus que, ao que tudo indica, morreu bem velhinho de morte natural. Não assim, nós não temos um texto bíblico que diga isso claramente, mas temos relatos históricos, extra-bíblicos, que também são, são confiáveis, que nos dão a entender que possivelmente João foi o último apóstolo que morreu, tanto que foi ele que escreveu o Apocalipse, que ele já era bem velhinho, estava preso lá na ilha de Patmos. E ele era conhecido como apóstolo do amor, porque lá no Evangelho de João, do próprio João, aquele discípulo que sempre que se refere a ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, assim, todos os críticos bíblicos e comentaristas e intérpretes, quase que unanimemente acreditam que está se referindo ao próprio João, porque ele era um apóstolo que se identificava muito com o amor. Ele entendeu da parte de Deus que o amor era de suma importância, indispensável e absolutamente necessário para a igreja, o amor. Mas para nós é difícil entender toda a dimensão do amor de Deus, porque nós somos limitados. Como nós falamos domingo, na pregação. A nossa mente ela é finita, ela é pequena, ela é limitada. Então, quando a gente tenta entender as coisas de Deus, nós sempre temos um limite, nós chegamos até certo ponto. Dali para frente, a nossa mente não alcança mais. Por daí eu até disse, por isso que nós somos incapazes de deduzir a verdade espiritual pelas nossas mentes, porque a nossa mente é limitada, Porque o conhecimento sobre Deus extrapola a capacidade mental do ser humano. E o amor de Deus também. Então, nós pensamos em amor, nós pensamos no amor homem e mulher, do homem apaixonado, que se entrega pela sua mulher e tal. E a Bíblia até usa essa ilustração do amor entre um homem e uma mulher para falar sobre o amor de Deus. Mas tenha uma coisa na sua mente, uma coisa que você não pode esquecer jamais. Toda, e quando eu digo toda, é toda mesmo, ilustração a respeito de Deus é limitada. Porque é impossível descrever o infinito com o finito. É impossível descrever o indescritível. E Deus é indescritível. O nosso vocabulário é pobre, nossa capacidade mental é pobre. Então, os autores bíblicos, e o próprio Deus conduzindo assim, sempre usaram de ilustrações, parábolas, mas toda parábola e toda ilustração sobre Deus é limitada, ela só revela uma faceta da verdade, não é a verdade completa, porque o conhecimento de Deus vai além. E o amor de Deus ele é indizível, infinito, e o destaque que a Bíblia dá sobre o amor é tamanho que podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que tudo se resume no amor. E tem versículos que nos dão embasamento para isso, Jesus disse, que os 2 maiores mandamentos quais são mesmo? Quando Jesus foi questionado? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, Jesus resumiu tudo no amor. Então, ela é uma palavrinha realmente super condensada. Nela você encontra o resumo de tudo. O amor de Deus. Bom, não sei se eu já consegui convencê-los de que o amor é importante. Acho que sim, O amor é importantíssimo. Então, se tem uma coisa que não pode faltar na igreja, é o amor. Então, todos os nossos relacionamentos, todas as nossas atitudes, todos os nossos posicionamentos, nossos conceitos, nossos valores, nossos pensamentos, tudo deve ser pautado pelo amor. Porque quando não é, nós já começamos errado. Tem algumas coisas que nós fazemos na nossa vida que a gente começa errado e lá na metade a gente faz umas coisas certas, tenta acertar,
mas no final dá errado. Por quê? Porque começou errado. Podemos dar alguns exemplos. Eu estou trabalhando num banco agora, né? E lá no banco eu tenho que abrir contas. Eu trabalho numa pessoa jurídica, empresas. E ir no banco é uma frescurada com papel, né? Então não pode faltar nenhum papelzinho, nenhuma assinatura, porque se faltar uma assinatura, não valeu nada. Tem que voltar tudo, uma burocracia terrível, né? Então, se eu vou abrir uma conta, e a abertura da conta eu faço errado, depois aquele cliente vai voltar e vai querer fazer um empréstimo. Primeira coisa que eles vão fazer é olhar lá na conta se está aberto corretamente. Se a conta não estiver aberta corretamente, estiver faltando uma assinatura, um documento, uma certidão, seja o que for, sabe o que vai acontecer? Não vai ser concedido o empréstimo para a pessoa. Por quê? Porque o belezão que abriu a conta abriu errado. Esqueceu de uma assinatura, de um documento, seja lá do que for. Então, começou errado, o final vai ser errado. O empréstimo até poderia ser possível, o cliente, né, a empresa até pode se enquadrar em todos os pré-requisitos para o empréstimo, mas não vai poder fazer o empréstimo porque a abertura da conta foi errada. E na vida com Deus é assim também. Estou usando uma ilustração, se você percebeu, né? Limitada, mas estou usando. Às vezes a gente quer começar uma coisa, quer fazer grandes coisas para Deus, mas para fazer grandes coisas para Deus nós temos que começar certo. Então, no caso lá do banco, do exemplo que eu dei, eu tenho que abrir a conta corretamente, com todos os documentos, todos os papéis, todas as assinaturas, todas as certidões, etc. Então a gente quer ter um ministério poderoso, quer ser pregador, quer ser ministro de louvor, quer ser professor de criança, seja o que for, quer ganhar o mundo para Jesus, mas tem que começar certo. Tem que abrir a conta certo, né? E o que é começar certo? É começar amando. Porque eu já disse para vocês, acho que já provei para vocês, que o mais importante de tudo é o amor. Então não adianta uma pessoa querer ganhar o mundo para Jesus se a pessoa não consegue se relacionar bem com os irmãos da igreja. Se a pessoa não consegue ter um bom relacionamento em casa, com os familiares. Se a pessoa não consegue se relacionar com seus parentes. Se a pessoa vive em pé de guerra com a família. Se a pessoa vive em pé de guerra com os irmãos. Não adianta. Essa pessoa nunca vai ter um ministério decente, um ministério vitorioso na igreja, frutífero, porque começou errado. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas pensam que eu não me dou muito bem com as pessoas, mas eu oro bastante. Não adianta. Eu não me dou bem com o pastor, mas eu sou muito dedicado no grupo de louvor, sei lá. Eu estudo muito bem o instrumento que eu toco na orquestra, no grupo de louvor, e oro bastante em casa, faço 3 jejuns por semana. Não me dou muito bem com o pastor, mas compensa, né? Eu vou dizer para você, não. Porque começou errado. Porque a base está errada. E aí o final vai ser trágico, né? Então, irmãos, eu já fui convencido sobre isso há bastante tempo. Então eu posso abrir mão de muitas coisas na igreja. E às vezes eu abro mão da minha reputação, às vezes eu abro mão de um interesse meu externo, só para amar. Então, se eu enxergo uma coisa errada na igreja, eu posso estar certo sobre aquilo. Realmente aquilo que estou enxergando está errado. Realmente aquilo que estou enxergando não está de acordo. Mas se a motivação que me leva a observar aquele erro não for o puro e simples amor, eu não falo. E não faço nada. Porque a minha motivação vai estar errada, mesmo que o que eu esteja observando esteja realmente errado. Vocês irmãos estão entendendo? Acho que sim, né? Então, um exemplo bobinho, né? Vamos supor que eu precise de um professor para dar aula para a minha turma, assim meio urgente, assim numa emergência, e daí aquele professor ele
não fez uma boa aula. Eu fiquei sabendo lá que a aula dele não foi muito boa. Seria muito bom se a aula dele fosse boa. Seria melhor se ele tivesse preparado bem e dado uma excelente aula. Mas se eu tenho alguma coisa pessoal contra aquele irmão, se eu sou... E a gente sabe quando tem. Você sabe se você tem alguma coisa pessoal contra outra pessoa. Só você, né? Você e Deus. Então, se eu tenho alguma coisa pessoal contra aquela pessoa, mesmo que eu tenha observado que ela não fez tão bem quanto deveria, sabe o que eu faço? Eu não falo nada. Porque eu não estou sendo movido pelo amor. E o amor é a base de todas as coisas. Agora, lógico, né? Se a pessoa der aula e observar que não foi como deveria ser, e eu não tenho nada contra aquela pessoa, e com amor, para a edificação daquela pessoa, etc, etc, etc. Então, aí eu falo. Aí tudo bem, né? Aí eu estou sendo movido pelo amor. Irmão, se todas as pessoas na igreja fossem movidas pelo amor, nós diminuiríamos os nossos problemas em 80%. Porque os problemas que nós temos aqui na igreja, o resumo de tudo é, não tem amor. Porque se tivesse, o problema não existiria. Então a base é o amor. E sobre o texto aqui que nós estamos lendo, aqui na revista, o título da revista é Características do Crente Verdadeiro. E o versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Bom, temos alguns conceitos para esclarecer, né? Como é estudo bíblico, então a gente é um pouquinho mais técnico, né? Em primeiro lugar, a palavra advogado. Não sei, na sua Bíblia está escrito advogado também? Tem alguma Bíblia que não está escrito advogado? Não, né? Todas estão. O tradutor, quando pegou esse texto lá do grego para traduzir, achou melhor colocar advogado. Mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre um assunto. A palavra ali no grego é paráclitos. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? A palavra paráclitos, ela é uma palavra grega que tem um significado muito amplo. Um significado assim super profundo. Não existe uma palavra em português que tenha todo o significado, a riqueza de significados da palavra paráclitos, do grego. Então, essa palavra ela aparece em vários textos da Bíblia, a palavra paráclitos. Algumas vezes ela é traduzida como consolador, outras vezes é traduzida como advogado, depende do contexto, mas é a mesma palavra. Quando Jesus estava orientando os seus discípulos, falando a respeito do Espírito Santo, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas então eu vos enviarei um outro Consolador. Estão lembrados do texto? Né? A palavrinha lá também é Paráclitos. E lá, a palavra em português que se encaixou melhor foi a palavra Consolador. Aqui foi a palavra advogado. Bom, mas você deve estar se perguntando, mas o que significa Paráclitos? Né? Paráclitos é o seguinte, como eu já falei, não tem uma palavra em português que tenha um significado, mas o significado seria assim: o paráclito seria alguém, um amigo, uma pessoa que está ao lado para nos auxiliar. Isso é o paráclito. Mas não daria para todas as vezes que essa palavra aparecesse no texto grego, que o tradutor fizesse toda a explicação. Não tem como, né? Por isso que às vezes ele escolheu o consolador, às vezes ele escolheu o advogado. Mas agora você sabe, né? Muito bem. Temos um paráclito, então, segundo versículo. Vamos ler agora, substituindo a palavra advogado pela palavra paráclito. Vamos todos juntos? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um paráclito para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Bom, agora que você sabe o que é paráclito, o versículo ficou um pouco diferente, não ficou? Ficou um significado assim mais interessante. Não ficou? Jesus Cristo é um paráclito, então ele é uma pessoa, ele é alguém que está ao nosso lado, e esse o significado da palavra mesmo, segundo os especialistas em grego, é esse mesmo. Alguém que está do lado, um auxiliar, um braço direito, uma pessoa que está para ajudar, para auxiliar, para interceder.
Jesus é essa pessoa, né? É uma pessoa que não é um advogado, a moda desses advogados que nós temos por aí que trabalham por dinheiro, né? É por isso que às vezes a tradução nos trai, né? Porque depende do conceito que nós temos. Vamos supor, uma pessoa que foi assim, maltratada por um advogado na vida, que tem trauma de advogado, que teve uma causa que perdeu na justiça porque o advogado não foi bom. Aí lê esse texto, Jesus é um advogado, fica meio decepcionado, né? Não, não é só isso. Jesus não é um simples advogado. Jesus é o advogado, ele é o paráclito, ele é a pessoa que está do lado para ajudar, para auxiliar, é a pessoa que toma as nossas dores. Ele não é o advogado impessoal que vai defender e se ganhar, ganhou, perder, perdeu. Não, ele toma as dores, ele é aquele que de fato está interessado na nossa causa. Esse é Jesus. Esse é o advogado que está do nosso lado e que está intercedendo diante de Deus. Outro erro muito comum que nós cometemos ao interpretar de forma errada esse texto é o seguinte: bom, se Jesus é o advogado que intercede junto a Deus, então Deus é um juiz mau, que fica no céu procurando um erro nosso para jogar um raio na nossa cabeça. E se não fosse Jesus bonzinho intercedendo por nós, Deus Pai jogaria um raio e nos destruiria. Talvez você não pense assim, porque isso é um pensamento infantil, mas talvez você pense mais ou menos assim, né? Eu quero te dizer que isso também não é verdade. Que essas figuras bíblicas, como eu já falei para você, a figura do advogado, a figura do intercessor, sempre é uma figura limitada, é uma humanização de Deus para tentar nos explicar uma coisa que na verdade é inexplicável. Deus não é um juiz mau que fica lá no céu procurando um erro para nos maltratar. Não tem essa imagem de Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus bom, né? O Antigo Testamento, que fala de Deus Pai como uma figura assim, mais de justiça do que de amor, mesmo o Antigo Testamento tem um salmo que repete não sei quantas dezenas de vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra aquele salmo? Não lembro que salmo que é, alguém se lembra? Que todo versículo termina, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que o salmista foi tão repetitivo? Ora, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele quis destacar, e a forma que ele achou de destacar é repetir inúmeras vezes, para que o leitor entenda. Então, mesmo no Antigo Testamento, ainda com a revelação limitada que tínhamos sobre Deus, nós já tínhamos a imagem, a figura verdadeira de um Deus que é bom. É um perigo nós imaginarmos Deus como um carrasco esperando para nos maltratar, porque isso é antagônico à figura de Deus. Na nossa cabeça limitadinha, quadradinha, a gente pensa que a justiça é incompatível com o amor. Não sei de onde nós tiramos essa história. A justiça não é incompatível com o amor. Então Deus é justo e Deus é amor. E por mais que isso pareça incompatível para nós, eu digo para você, não é. Para Deus isso não é incompatível, só para a nossa cabeça limitada. Então Deus é justo sim, mas acima de tudo, depois de tudo que nós falamos aqui, eu repito, Deus é amor. Amém? Então não interprete esse versículo achando que Deus está lá louco para nos condenar e Jesus ali intercedendo. Não condena. Não é assim, né? Deus sim condenará aqueles que permanecerem no pecado, que insistentemente optarem pelo pecado, sim, esses serão castigados, porque Deus também não é um bananão, né? Claro. Mas Ele não gosta de castigar. Deus não sente prazer em castigar. Como, infelizmente, alguns de nós sentimos, às vezes, prazer pela derrota dos outros, né? Porque isso é um sentimento, permitam-me dizer, bem diabólico, né? Deus não sente isso. Deus não tem prazer na condenação do homem. Ficou claro isso? Amém, né? Bom, João está dizendo ali, olha, gente, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. E para entender por que Jesus está falando isso, nós temos que voltar um pouquinho. Eu sei que o pastor Bia já falou sobre isso, mas não dá para falar sobre isso sem falar sobre os versículos anteriores.
Os versículos anteriores eu não vou ler, mas só para te lembrar. O resumo dos versículos anteriores é o seguinte, olha, todo mundo é pecador. Todo mundo, sem exceção. Mas se nós confessarmos os pecados, nós seremos perdoados. Esse é o resumo dos 3 versículos anteriores. Todo mundo é pecador, sem exceção nenhuma, mas se confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa. Como a Bíblia ela é assim, muito preocupada com equilíbrio, né, e João aqui também, ele não poderia terminar aqui o seu livro. Porque senão nós pensaríamos assim, nós seríamos levados a pensar assim, então beleza, né? Eu vou pecar bastante e pedir bastante perdão também. Daí fica tudo certo, né? Que nem aquela pessoa que toma remédio para dormir e depois, para não ficar com muito sono, toma remédio para ficar acordado. Toma remédio para dormir, toma remédio para ficar acordado. Isso funciona? Isso equilibra o organismo, isso? Claro que não, né? Então é a mesma coisa, não adianta ficar pecando, confessando, pecando, confessando. Não, né? Também não dá. Por isso que o João está dizendo, olha, gente, eu disse para vocês que todo mundo é pecador e que se confessar o pecado é perdoado. Mas eu estou escrevendo isso, agora sim, 2:1. Estou escrevendo isso para que vocês não pequem. O fato de nós conhecermos a natureza de Deus e sabermos que a sua bondade é capaz de nos perdoar sempre que confessamos, não deve nos levar a pecar mais. Isso é absurdo, é uma ideia absurda. Mas o conhecimento que nós temos sobre a bondade de Deus e a sua propensão para perdoar deve nos servir de incentivo à santidade. Percebem a diferença? Assim, carnalmente, assim, um sentimento rasteiro. Se a gente sabe que a pessoa sempre perdoa se a gente pede perdão, a gente vai continuar plantando. Mas isso é um sentimento humano, carnal. É que nem numa empresa um chefe muito bonzinho. Se o chefe é muito bonzinho, o funcionário monta em cima, né? Chega atrasado, não dá satisfação, apronta, falta, porque o chefe é muito bonzinho. Então, às vezes, a gente transfere isso para Deus, né? Só que não funciona. O que o João está dizendo é o seguinte, olha, você sabe que Deus é bom. Você sabe que sempre que você confessar o seu pecado, Deus vai te perdoar. Mas que isso seja incentivo para que você seja santo. E não o contrário. Porque o contrário é carnal. É o que os mundanos fazem no emprego com o chefe bonzinho. E fazem com Deus também, né? Então, o conhecimento, a revelação que temos de que Deus é bom, é um incentivo para sermos mais santos. Amém? Amém. Amém. Mas, se alguém pecar, temos um paráclito, um advogado para com Deus. Bom, infelizmente, você pode se esforçar, você pode jejuar, você pode ler a Bíblia todos os dias, fazer orações todos os dias, você inevitavelmente vai pecar. Não vai ser um hábito, não vai ser uma regra, como é uma pessoa do mundo, mas às vezes você vai pecar. Porque enquanto estivermos nessa terra, infelizmente, isso acontece. Mas esse texto de 1 João 2:1, ele está dizendo assim, o pecado, ele é acidente na nossa vida. O pecado é um acontecimento acidental. Ninguém pega um carro e sai na rua, vou bater o carro. Ninguém, pelo menos, nem assim, são, né? Ninguém são vai pegar um carro e sair por aí, vou bater no primeiro poste que eu achar na minha frente, que eu acho legal bater no poste. Não, todo mundo que sai, eu quero chegar a tal lugar, se Deus quiser eu não vou bater, não vou arranhar o carro, não vou fazer nada. Eu quero chegar lá. Mas, às vezes, a gente bate o carro, né? Às vezes arranha o carro. Mas o que é? Quando isso acontece, do que nós chamamos esse episódio? Acidente. Com o pecado é a mesma coisa. Nós temos que acordar de manhã e levantar e pensar, hoje não pecarei, hoje eu vou ter comunhão com Deus, vou ser santo, tal, né? Talvez lá por meados do dia aconteça, né? Um pecado. Mas daí foi um acidente. Aí tudo bem não, né? Você não tem
Tudo bem que eu quero dizer o seguinte, você não quer ser mal interpretado. Quando é um acidente, Deus sabe quando é um acidente, e não foi deliberado aquilo, aí se aplica, né? Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém? Porque Ele é bom. Ele é bom. Nós, homens e mulheres, somos assim. Alguém falha com a gente uma vez, pede perdão, a gente perdoa. Falha 2, a gente perdoa. Falha 3, a gente perdoa. Falha 4, o que esse cara? Fala a verdade, não somos assim? Deus não é assim. Deus não é assim. Sabia? Nós temos que ser imitadores dele. Bom, o versículo 2, complicadinho. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. Alguém sabe o que é isso aí? Na sua tradução também está escrito propiciação? Tem alguma Bíblia que não está escrito isso? Bom, e se eu te colocasse numa fria aqui agora? Bom, você está vindo à igreja já há bastante tempo, né? Você já deve ter ouvido essa palavra muitas vezes. Então vem aqui na frente, pega o microfone e explique o que significa a palavra propiciação. Não. É uma palavra difícil, né? É uma palavra que não é do nosso cotidiano. Aliás, até é, né? A gente está acostumado na igreja a ouvir essa palavra, mas infelizmente nós não sabemos o significado dela. Lembram lá no Antigo Testamento que tinha a arca? Que nós falamos domingo? Lembra que a arca era um caixotão assim? De madeira coberto de ouro? Lembra que a arca tinha uma tampa? Sabe o nome da tampa? Propiciatório. O nome da tampa da arca. Por que o nome da tampa da arca era propiciatório? Bonito, né? Porque Deus achou legal o nome, deu o nome de propiciatório? Não. Bom, para entendermos a palavra propiciatório, vamos viajar um pouco. Propiciação vem do verbo propiciar. Se eu disser uma frase, eu acho que você vai entender, né? O concurso público que eu fiz, a boa nota que eu obtive no concurso público me propiciou uma boa colocação. Entendeu? Entendeu agora? Então, tornou possível. Entenderam? Então, propiciar, tornar possível. Tornou aquilo atingível, né? Eu pude atingir determinada meta porque fiz tal coisa. Então, aquilo ficou possível. Então, aquilo me propiciou o resultado. Propiciatório por quê? Porque é a maneira pela qual nos é possível ter comunhão com Deus. É a maneira pela qual nos é acessível a presença de Deus. Pelo perdão dos nossos pecados, nos é possível chegar diante de Deus. É propiciado a nós um acesso a Deus. Complicado, né? Mas assim a gente consegue entender, né? Então, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Bom, agora dá para entender, né? Jesus, com seu sacrifício, sendo o Paráclito, sendo o nosso advogado, Ele propicia, Ele torna possível o perdão dos nossos pecados. Legal? Conseguimos entender, então? Ele torna possível. E o autor do texto vai mais além. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Bom, eu tenho que abrir um parênteses. Porque se a gente for ao pé da letra no versículo, a gente vai chegar numa mentira. Porque se a gente for ao pé da letra, a gente vai pensar, todo mundo é salvo então. Bom, quero te dizer também o seguinte, você nunca pode levar um versículo ao extremo na sua interpretação. Porque é assim que as seitas fazem. As seitas pegam um versículo, interpretam assim ao pé da letra e levam as últimas consequências. E aí fundam uma seita, porque você automaticamente vai se contradizer com outros textos bíblicos.
Nunca devemos interpretar um texto bíblico isoladamente. A Bíblia pertence a um contexto, né? Todo versículo da Bíblia pertence a um contexto. E a Bíblia interpreta a Bíblia. Os livros não devem ser interpretados isoladamente, e muito menos um versículo ou um capítulo. Jamais. Isso é um erro básico de interpretação bíblica. Sempre dentro do contexto. Então, é errado você pegar um versículo, levá-lo às últimas consequências, sem analisar o contexto. Então, o que esse versículo quer dizer? O sacrifício de Jesus propiciou, tornou possível a todo o mundo o perdão dos pecados. Bom, o fato de tornar possível não significa que vai acontecer. Consegue entender isso? Eu digo para você assim: é possível que eu saia daqui hoje e vá até a minha casa e chegue lá inteiro. É possível, é bem possível. Significa que isso vai acontecer? Não, pode ser que não. Deus o livre, né? Mas pode ser que não. Eu digo para você assim: é possível, segundo a previsão do tempo, que amanhã chova. Significa assim que com certeza vai chover? Talvez não. É possível. É bem possível, infelizmente, né? E aqui também, o sacrifício de Jesus tornou possível o perdão dos pecados de todo mundo. Mas nós temos outros textos bíblicos que falam do tema. É todo mundo que vai ser salvo? Claro que não. Só aqueles que aceitaram Jesus e receberam Jesus e creram e confessaram e se arrependeram dos seus pecados, etc. Né? Então, o fato de uma coisa ser possível não significa que ela vai acontecer. E aqui nesse versículo, esse princípio se aplica bem. Né? É possível que todo mundo se salve. Deus concedeu ao mundo inteiro a possibilidade de ser salvo. Mas, infelizmente, nem todos aceitam. Nem todos aceitam o presente. Eu ainda ouvi hoje uma frase, lá no banco, estou trabalhando, eles estão fazendo uma campanha assim, para que todos os clientes tenham cartão de crédito. Né? Você deve conhecer bem. Né? De vez em quando chega um cartãozinho de crédito na sua casa que você não pediu. E todo banco faz isso. Né? E eles estão fazendo uma promoção lá, que o primeiro ano de anuidade do cartão é grátis, é gratuito. E sabia que tem gente que não quer mesmo assim? Talvez você não queira, talvez se um gerente de banco chegar e dizer para você, é grátis esse cartão de crédito. Talvez você não queira, talvez você seja traumatizado com o cartão, sei lá, e não quer. E daí eu tive reunião com a gerente geral da agência hoje, e daí ela disse assim: eu estou decepcionado com vocês porque vocês não sabem nem dar presente, porque tem muito cliente que não tem cartão de crédito ainda e é de graça. E daí os outros gerentes falaram, mas tem gente que não quer nem de graça. E é assim. A salvação também é de graça, é um presente de Deus. Tem gente que não quer. Não quer. Tem gente que fala, venha na igreja, você vai ser salvo, a palavra de Deus é a verdade. A pessoa às vezes concorda com tudo isso. Mas não vai, não quero ir. Prefiro o mundo. E eu já ouvi, quanta gente fala isso. Não, agora eu não quero. Quero curtir a minha vida. Você está oferecendo um presente. Deus está oferecendo o maior dos presentes e a pessoa está recusando. Então isso acontece. Infelizmente isso acontece. Então Jesus tornou possível a salvação a todos. Ele deu isso de presente a todos. Mas nem todos aceitam. Infelizmente. Bom, aí tem princípios teológicos aqui, né, que eu acho que você já sabe, mas não custa repetir. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Como assim? A morte de Jesus na cruz foi uma morte substitutiva, né? Como a plateia é muito assim, heterogênea, né? Tem assim, gente recém-convertida, gente que está na igreja há bastante tempo, então a gente tem que falar essas coisinhas básicas às vezes, né? Então, dizer que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, que Ele nos tornou possível o perdão dos pecados, é dizer o seguinte: no Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava, tinha que pegar a ovelhinha, trazer a ovelhinha para o sacerdote, confessar os pecados, colocar a mão em cima da ovelhinha, matar a ovelhinha, e daí passar o sangue da ovelhinha no corpo, tinha todo um ritual lá. Tinha uma série de rituais diferentes lá, variados. Tudo isso com o objetivo de ser perdoados pelos pecados. A ovelha do Antigo Testamento era um símbolo.
Era um símbolo de um sacrifício perfeito que viria e veio com Jesus. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele morreu na cruz em nosso lugar, e a morte dele foi substitutiva, ele morreu em nosso lugar. E é a morte dele no nosso lugar que nos torna possível ser salvos, nos torna possível o perdão dos pecados. Esse é o princípio teológico básico que nós temos que saber, que o texto está se referindo aqui. Amém? Amém. Não custa repetir, né? Versículo 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, a identidade do crente é obediência aos mandamentos de Deus, de Jesus, e amor. Essa é a identidade do crente, né? Nós falamos aqui domingo, né, que não adianta andar com Bíblia, não adianta ter Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante, não adianta você, ter quadro com versículo bíblico espalhado pela casa, adesivo bíblico no carro, se a sua vida não for uma vida de santidade, de amor, de obediência aos mandamentos, você não é cristão, não adianta, né? Você pode ter todo o estereótipo de cristão, se você não tiver esses ingredientes básicos, não é. É que nem a parábola do trigo e do joio, que vocês também devem conhecer. Lembra da parábola? Plantação de trigo e joio. Joio é uma planta, né? Semelhante ao trigo, aparentemente igual. Você olha assim no campo, se tem trigo e joio no meio do trigo, é tudo igual. Mas trigo é trigo, joio é joio. A diferença é que o trigo tem o fruto, a semente. O joio é só a palha, não tem a semente. Mas aparentemente é igual. Mas a semente só tem no trigo, o fruto, né? Na igreja também, no reino de Deus também. Às vezes na igreja está cheio de gente que é tudo parecido, tem todo o mesmo estereótipo, né? Ainda a nossa igreja não tem muito disso, né? Mas tem igrejas que é todo mundo meio parecidão assim, né? Os homens de terno e gravata, as mulheres de cabelo comprido, saem, não estou dizendo que isso é errado, mas tem igreja que isso é mais característico, né? Aí você olha, que benção, todo mundo é crente. Não. Às vezes só está vestido de crente, fantasiado de crente, porque crente mesmo não é. Porque para ser crente tem que amar, a identidade do crente é o amor. Amém? Vamos ficar de pé? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos repetir isso? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Glória a Jesus. Senhor, nós